Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje vou postar um vídeo diferente aqui no canal. Eu vou postar um vídeo sobre o relato do parto do meu primeiro filho, tá? Que não é esse menininho que tá aqui, esse daqui é o meu segundo filho, o Matias, que tá com 2 meses, que eu também vou fazer o relato de parto do Matias. Só que eu quero deixar registrado aqui o relato de parto do Inácio, que tá com 4 anos. E se tu já assiste os meus vídeos, tu já viu o Inácio nele, então tu já conhece ele. E como eu gosto bastante de assistir vídeos de relato de parto, eu queria compartilhar aqui, né, os meus 2 partos, que foram partos bem diferentes, e deixar registrado também, e para vocês conhecerem um pouco mais da nossa história, tá? Minha do Inácio, minha do Matias, enfim. Bom, o Inácio, eu fui tentante por 1 ano, tá? Eu tentei engravidar dele, e eu assisti tudo que era possível sobre gravidez, sobre tentar filhos, enfim, quando eu tava lá naquele 1 ano tentando, né, que a gente fica ansiosa, fica nervosa, parece que nunca chega. E eu lembro, né, que eu queria muito parto normal, sempre foi um sonho meu, e assistindo aos vídeos que falavam sobre a importância do parto normal, sobre todos os benefícios, enfim, eu queria muito vivenciar isso, que eu acredito que seja até um pouco sobrenatural, seja o encontro da gente com Deus, é você tirar força de onde tu não tem, enfim. E eu tinha muito medo da cesárea também, porque a cesárea é uma cirurgia, eu nunca tinha feito uma cirurgia, e aí acabava que eu não queria cesárea de jeito nenhum. Até por tudo que falam, da recuperação, da dor. A gente quando tá grávida, a gente ouve muita coisa e assusta muito, né? Tanto falando da dor do parto normal, quanto da dor... Enfim, dor a gente, que é mãe, vai sentir sempre, né, gente? E aí, quando eu tava com 34 semanas, eu fiz um ultrassom de rotina, e lá a médica constatou que seu Inácio estava sentado. Sentado, eles não fazem parto normal, pelo menos aqui na minha cidade e na cidade em que eu ganhei ele. E aí a doutora me falou que se ele continuasse sentado, né, que ela iria me mandar direto para cesárea. Aí ela me mandou eu voltar lá com 37 semanas, que é quando o bebê pode nascer, né? A partir das 37 semanas o bebê pode nascer e não é considerado prematuro. Eu lembro que eu saí daquela consulta bem chateada, bem assim, arrasada, porque até então não tinha nenhum problema, não tinha nenhum empecilho para o meu parto normal. Era esperar a bolsa estourar, ir para o hospital e lá na hora, se houvesse algum empecilho, a gente iria para cesárea, mas se não houvesse, eu conseguiria ter o parto normal. Naquele momento eu tinha um super empecilho, né? Que era ele estar sentado. Ela mesma já tinha me dito que não tentaria um parto normal, que ela já mandaria direto. E ela me falou assim, ó, eu não vou te judiar. Se tu não tem porquê tu entrar em trabalho de parto se ele estiver sentado. Então é melhor tu fazer a cesárea de uma vez, data marcada, tudo direitinho, ele tá bem, ele vai estar na idade certinha, né, de nascer, enfim. E aí eu fiquei bem chateada mesmo. Só que eu sou uma pessoa assim, que quando acontecem essas coisas eu fico arrasada, eu sou muito intensa, eu vivo aquilo intensamente, eu choro se tiver que chorar, eu lamento se tiver que lamentar. Porém, depois que eu vivo aquele meu luto, eu penso assim, ó, o que não tem remédio, remediado tá. E foi o que aconteceu nessa história do meu parto com o Inácio. Eu falei assim, cara, se vai ter que ser cesárea, que bom, vai ser horário marcado, eu não vou ter nenhum susto, eu já vou saber qual é o dia que ele vai nascer, e eu não vou sentir dor pra ter o parto. Era uma coisa que depois de eu fazer essa consulta, eu oro todas as noites, e eu orava a Deus que se não fosse pra mim ter o parto normal, então que eu não sentisse nenhuma dor de parto. Eu não queria sentir dor de parto, porque já que eu não ia ter, eu queria ir direto pra cesárea. Então, o que eu fiz? Então, eu rezei bastante, né? Eu acredito muito nisso. Eu agradeço muito pelas coisas. Eu agradecia muito pelo meu parto, por eu não ter sentido dor, né? Se tivesse que ser cesárea, enfim. E eu acredito que a gente manda pro universo e ele nos devolve. Quando a minha irmã, as minhas irmãs mais novas, elas me deram de presente um ensaio de gestante, né? Do Inácio. E eu lembro que eu ainda falei pra ela assim, olha, eu quero fazer lá por umas 35, 36 semanas. Por quê? Porque eu não quero deixar pra muito tarde, né, pra lá pelas 38, porque eu tenho medo que ele venha antes. Eu tinha muito medo que ele nascesse antes, tinha muito medo que a bolsa estourasse e eu não rompesse e eu não soubesse que era bolsa, né, que ela começasse a sair aos pouquinhos e eu não soubesse. E foi exatamente o que aconteceu. É muito louco o que a nossa mente projeta, sei lá. E aí, fizemos, né, um ensaio de gestante dele. Eu tava com 36 semanas, fizemos num sábado.
E nesse ensaio, o meu marido, ele trabalha com cavalos, ele é domador de cavalos. A gente fez uma foto lindíssima, até vou colocar a foto aqui pra vocês. Eu e ele em cima do cavalo. A foto ficou maravilhosa, lindíssima. Mas uma grávida de 36 semanas subiu um cavalo. Pois é, não sei nem como eu subi, mas eu subi. E aí a gente achou, né, até o parto do Matias, que esse tinha sido o motivo pelo qual começou a sair o meu tampão, tá? Naquele mesmo dia, depois que eu saí do ensaio, começou a sair o meu tampão, tá? E aí a minha tia enfermeira, lembro que a minha tia falou pra minha mãe, como é que tu deixou ela fazer isso e tal? Minha mãe, eu nem tava lá, nem sabia que eles iam fazer, enfim. E aí meu tampão começou a sair, né, no sábado. E no domingo era dia dos pais. E a minha família foi lá pra minha casa, era aniversário do meu irmão mais novo. E fomos lá pra casa pra comemorar. E eu lembro que eu tava muito cansada. Era um cansaço, assim, fora do normal. Era um cansaço que eu não tava sentindo. Final de gestação deixa a gente cansada, né? A gente sabe. Eu comecei a partir das 32 semanas a ficar bem cansada, a sentir dores, mas era algo diferente. A dor que eu sentia era diferente. Não era uma dor absurda, não era nada, mas era uma dor chata. E o cansaço. Eu acredito que eu já tava em trabalho de parto no domingo. Acredito que sim. Só que, como eu não sabia de nada, eu nem contração de treinamento eu não senti no Inácio. Não sabia, nem no Matias, eu não sei o que é contração de treinamento. E aí, na segunda, eu lembro que eu continuei saindo tampão, tá? Dessa vez mais amarronzado. E na segunda, na madrugada de segunda pra terça, eu senti bastante dor nas costas, bastante dor nas costas. Eu lembro que eu não conseguia dormir, que era uma coisa que na gestação do Inácio eu não tive problemas pra dormir, e naquele dia eu não consegui dormir durante a noite porque eu tava com dor. Acordei na terça um pouquinho melhor e falei, oba, né, vai dar certo, vai passar. Porque eu lembro que no domingo a mãe do meu padrasto ainda olhou pra mim e falou assim, será que esse gurizinho vem mais cedo? Eu falei, não vem, não vai. Tipo, eu não acreditava que ele ia nascer antes da hora. Era algo que eu achava, não, vai dar tudo certo. Por mais que algo lá no fundo me dizia que ele nasceria antes da hora, eu não queria acreditar. Eu queria que ele nascesse no tempo certo, pra que não desse nenhuma complicação. A gente nunca sabe, prematuro, por mais que fosse um prematuro já um pouquinho maior, mas é prematuro ainda, enfim. Só que depois do almoço, na terça-feira, eu comecei a sentir um líquido saindo de dentro de mim, tá? E era muito forte, não era um corrimento, não era xixi, não, era um líquido que eu caminhava e saía, eu caminhava e saía. Além disso, o tampão começou a sair com sangue, tá? Ele tava saindo desde sábado, mas não tinha sangue, e dessa vez começou a sair com sangue. Falei, não, se tem sangue, tem algo de errado. Eu lembro que até meu marido dizia, não, mas é normal no final de gestação, porque a minha tia também, que é enfermeira, ela disse que até 2 semanas antes do parto podia sair o tampão e tal. E ele até nem queria ir pra maternidade, porque o Inácio nasceu em pleno 2020, era época de Covid, né? Então, a gente evitava ao máximo ir pro hospital para que a gente não pegasse nada no hospital, né? Grávida, assim, de finalzinho de gestação, enfim. Aí eu falei pra ele, não, vamos fazer assim, não vamos pro hospital, vamos no posto. Eu tava me tratando no posto, né, a minha gestação. Eu falei, vamos no posto falar com o meu médico do posto. Se o meu médico do posto falar que acha que eu preciso ir pro hospital, a gente vai. Ok, fomos pro posto, o médico me examinou e falou, não, vou te caminhar pra maternidade. Isso era numa terça-feira, eu tinha consulta na quinta. E aí meu médico falou, já vamos fazer a consulta agora. Eu andava sempre com os papéis dele na pasta. Vamos fazer a consulta agora, que aí tu não precisa vir em quinta de novo e tal. Fizemos a consulta, no meio da consulta eu mandei um WhatsApp pro Bruno, que ele tava me esperando na frente. Falei, olha, vamos pra maternidade, o médico vai me caminhar. E aí ele mandou assim, pra ganhar, meio que apavorado, né? Falei, não, claro que não. Na minha cabeça, eu nunca ia ganhar o Inácio naquele dia. Na minha cabeça, eu ia pra lá e eles iam me mandar fazer o quê? Repouso. Eu só fui porque é estranho, óbvio, sangue, né? Eu não tinha sangrado durante toda a gravidez, então... E aquela água saindo que tava bem estranha. Mas o que eu achei? Eles vão me dar um remédio pra mim segurar essa criança até, sei lá, até semana que vem, né? Porque ele tava de 36 e com 37 eles já podem nascer. Eles vão me dar aquelas injeções pro pulmão, enfim, eu sempre achei isso. Fomos pra maternidade. E aí eles me mandaram colocar um pano no meio das pernas pra ver o que tava saindo, se era xixi ou se era bolsa, enfim. Fiz um exame de urina, porque no exame de urina que o doutor tinha olhado lá no posto, tinha dado ele falou que era um princípio de infecção urinária. Ele até tinha me dado remédio pra tomar e tal. Me deu ali a receita, né, que não deu tempo nem de tomar. E aí ficamos esperando ali a doutora chegar. A doutora chegou. E eu lembro que quando ela tirou o pano, quando eu dei o pano pra ela, ela falou, mas isso daqui é tampão. Tipo, né, aquela história do que o tampão podia sair 2 semanas antes. O tampão não é indicativo de que esteja o parto. Ele é indicativo de que o parto vai começar, mas não sabe se quando.
Aproveitei que o Matias dormiu e coloquei ele na cama, né? Bom, continuando. Aí a doutora, né, pegou aquele pano e falou assim, mas isso daqui é tampão, tipo assim, né? Ó, essas grávidas de primeira viagem que não sabem nada, incomodando aqui, né? Eu falei, sim, doutora, tem tampão, mas tem também um pouco de líquido, porque enquanto eu tava ali esperando, me revirei na cama, quando eu me revirei na cama, acabou que saiu mais bastante, assim. E aí, quando ela pegou, que ela sentiu mesmo, porque o pano tava cheio de líquido, ela mudou meio a postura dela, falou assim, não sei o que, vamos fazer o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, ela já constatou que sim, eu estava, né, em trabalho de parto. E aí, como, né, ele tava de 36 semanas, 36 mais 4, pra ser mais específica, ela falou, vou te caminhar pra outra cidade, né, pra Pelotas. Aqui é onde eu moro, é cidade pequena, e então não tem estrutura pra um prematuro, né, pra uma criança bebê prematuro. E aí ela falou assim, não, é melhor. Aí eu falei, doutora, não quero ir, até por causa do Covid e tal, né? Não queria ficar também longe da família. Enfim, é outra cidade, né? Por mais que eu tenha minha tia lá, enfim. Mas é outra cidade. E aí eu falei pra ela assim, doutora, não quero ir pra outra cidade. Ela falou assim, olha, 1000 vezes, né? Tu tá lá. Tipo assim, não vai acontecer, ela falou, porque ele já tá de quase 37 semanas. Mas, se precisar de uma UTI, de uma incubadora, tu tá lá, que tem todo o suporte pra ele, do que tu estar aqui e a gente ter que te deslocar até lá, tá? É mais ou menos 1h30, 2 horas. A tia só me enganou, voltou, acordou de novo, então bora pro colo de novo, porque eu tô desde ontem tentando gravar esse vídeo e hoje vai sair, em nome de Jesus. Ele tá bem chatinho, gente, com essa tosse. Bom, aí são mais ou menos 2 horas, 1h30, 2 horas, né, daqui, então era melhor eu já tá lá e tal, já tá tudo lá. E aí eu falei, tá, tudo bem, né, fazer o quê? Não tinha escolha, eu não queria de jeito nenhum, tá? Depois eu vi que foi o melhor pra nós, mas eu não queria. Aí, eu e o Bruno, a gente não tinha levado nada. Nem mala minha, nem mala de bebê, nem mala dele, nada, exatamente nada, porque... Como eu falei pra vocês, eu imaginei que eu iria ficar internada na maternidade aqui em Jaguarão, tipo de repouso, né? Eles me botando remédio pra segurar e tal, ou que eu iria pra casa com a função de repouso total, e era o que eu faria. Não que eu iria direto já pra ganharia ele naquele dia. Aí o Bruno foi em casa buscar nossas coisas e eu fiquei sozinha, porque na época era pandemia, não podia, né, ter outra pessoa ali comigo e tal. E aí eu lembro que ali, quando eu fiquei sozinha, bateu um medo muito forte, porque, querendo ou não, ele era prematuro, apesar de 36 mais 4, mas ele era prematuro, a gente não sabia o que nos esperava, né, enfim. E aí eu lembro que eu conversei com Deus e falei, Deus, não me tira o que de mais precioso tu me deu. Porque, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, eu fui tentante por 1 ano, então, assim, engravidar do Inácio foi algo, assim, indescritível, a emoção que eu senti, tudo né, que a gente passou, assim, toda a emoção que eu tive na gravidez. A minha gravidez do Inácio foi maravilhosa, foi assim, foi tudo que eu sempre sonhei, sabe? E aí eu tava chegando ali no finalzinho, né, pra ter ele e tal. E aí acaba que ia acontecer algum, sei lá, né? A gente sabe que parto é parto. Infelizmente, há muitas incidências, né, de bebês que nascem mortos ou que acontece qualquer outra coisa. E a gente sabe do perigo. Quando a gente tá ali naquela cara a cara do parto ali, a gente fica muito temerosa, né? Mas enfim, não tenho muito o que fazer, a não ser se agarrar em Deus. Notifiquei pra família e pedi muitas orações, todo mundo rezando, porque a gente apavorou, né? A gente não tinha passado por isso, assim, tão recente, né? Do bebê prematuro e tal. Todas as crianças nasciam no tempo certo, enfim. Fomos, né, pra Pelotas, eu e ele. Chegando lá, fui direto pra cesárea, né, não tive a opção do parto normal e não senti as dores do parto normal, que era uma coisa que eu pedia, né. Eu não sabia que era uma contração até o parto do Matias. Eu sentia dor nas costas, mas assim, pra mim aquilo não é contração, era uma dor nas costas. Era muito tranquilo, assim. Era uma dor, mas era uma dor tranquila. Porque, assim, a gente ouve muito falar, assim, de contração, de coisas que, é uma dor horrorosa, é uma dor que você não aguenta. Então, assim, era uma dor que eu aguentava. Então, pra mim, não era contração, era super tranquilo. Cheguei com 1 centímetro de dilatação, então, se eu tivesse que ir por parto normal, eu teria que esperar muito mais, né? Do que eu esperei pra cesárea. Eu cheguei, só fiz a avaliação ali, já fomos direto pra cesárea. Meu marido não pôde entrar, porque, como eu falei pra vocês, nós estávamos em época de pandemia.
E ele ficou muito chateado mesmo. Era algo que a gente queria muito, né? Que ele visse o nascimento do Inácio. Era o nosso primeiro filho, enfim, toda aquela função, né? Ele até brigou com a médica, mas a médica não deixou, elas não deixaram. Quem assistiu o meu parto foi a minha tia, que ela trabalhava naquele mesmo hospital em que eu fui, né, pra ganhar o Inácio. E aí, como ela era funcionária, eles deixaram, ela assistiu, ele ficou comigo. Então, é uma benção que eu tenho, né? É um privilégio que eu tive de ter a minha tia trabalhando lá, porque senão eu entraria lá sozinha. E aí, imagina, né? Primeiro filho, eu morrendo de medo da cesárea. E aí, você entrar sozinha, não ter ninguém. Enfim, graças a Deus, eu tinha minha tia. Agradeço muito, muito, muito ver ela no meu caminho, tanto no parto do Inácio, quanto no parto do Matias. Depois, quando eu fizer meu relato de parto do Matias, vocês vão entender por quê. E aí, tá, às 10h15, se eu não me engano, o Inácio nasceu. E aí eu lembro que a minha tia falou que demorou um pouquinho, eu não senti nada ali, né? Demorou um pouquinho, porque ele tava bem sentado na barriga, ele tava assim, vou tentar fazer com o Matias aqui como é que ele tava. Ele tava assim, ó. Tipo, cara, eu não vou conseguir fazer com o Matias tá grande, né? Mas assim, ó, tipo, o pé tava aqui, ó, na cabeça. E aí ele nasceu assim, exatamente assim, com os pés na cabeça. Demorou umas horinhas pra baixar os pezinhos dele. E aí a pediatra, né, seguida que ele saiu da barriga, já pegou ele, examinou, mas depois ela trouxe ele pra mim. E aí eu lembro que até a minha tia perguntou o que eu tinha achado, se era a cara do pai. Eu achei que sim, ele é bem parecido com o pai. E aí a primeira pergunta que eu fiz pra pediatra foi: ele vai pra incubadora, ele vai precisar de incubadora? Porque era o meu medo, né? Era o meu maior medo naquele momento, por ele ser um bebê prematuro. Se ele precisar de incubadora, eu disse que não, ele tá super bem, ele vai ficar em observação, como todos os bebês que nascem ficam, mas a princípio ele não tem nada, então ele vai pro quarto com vocês. Foi um alívio muito grande, mas eu lembro que uma das coisas que me chateou, assim, da cesárea, foi que eu lembro que eu tava com as mãos pra baixo, né? Não lembro por que a gente tem que ficar com as mãos pra baixo. E eu não pude tocar no meu filho. Eu dei um beijo, se eu não me engano, eu dei um beijo nele, assim, porque a pediatra aproximou ele de mim. Mas foi algo muito, pra mim, foi algo muito frio, tá? Foi algo muito, assim, distante do que eu imaginava de um parto, né? Um parto normal, vamos supor, que a gente vê na novela, que a criança sai, a gente pega a criança, bota aqui, tá toda ensanguentada, tá toda, enfim, né? Então eu achei o parto ali uma coisa muito fria, muito eu não sentindo nada, não podendo me mexer, não podendo saber o que podia fazer, não podendo pegar, porque tem alguns casos que botam o bebezinho em cima da mãe, né? Eu não sei se por ele ser prematuro não podia, né? Pode ser por isso também, mas enfim, ele não, nenhum momento ele veio pra cima de mim, nenhum momento eu pude tocar nele. Foi bem distante, tipo assim, ela foi ali, me levou ele, eu olhei, acho que dei um beijo nele, não lembro. E tá, enfim, perguntei se ele ia pra incubadora e eles já levaram ele lá pra observação. Que aí foi quando o pai ficou com ele, né? O pai ficou com ele nas primeiras horas de vida, assim que ele saiu dali. O pai tava na porta esperando, né? E a minha tia foi também pra acompanhar ele. E aí eu fui lá pra sala de recuperação, né? Aquela sala horrorosa que a gente fica lá esperando as pernas mexerem, que é, assim, acho que a sensação mais estranha da minha vida foi as minhas pernas depois da cesárea, né? Tipo, você pensar como andar e o corpo não te obedecer. É uma coisa muito. E porque, tipo assim, não é que você não sinta as pernas, não. A gente sente, a gente sabe que tá ali, mas tu não consegue mexer. É um formigamento, é uma coisa muito estranha. Eu acho que foi rápido, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas em seguida eu consegui me mexer. Antes disso, eles levaram ele lá pra mim, só que assim, é muito estranho, né, gente? Porque eu tenho muita felicidade, enfim, é o nascimento de um filho. Mas quando tu tá ali cortada, né? Tu tá sem mexer direito as pernas, mal sabendo mexer a mão, mal sabendo lidar, tu não sabe lidar com o bebê, ele é muito pequenininho e eles te largam ele ali, me largaram ele ali, né? Tipo, tentei botar ele meio no peito, mas não sabia, não tinha como pegar, era muito estranho, eu não conseguia mal me mexer. Enfim, ele ficou ali comigo, né? E eu fiquei feliz, é claro, né, era meu filhinho que tava ali, graças a Deus, não tinha precisado ir pra lugar nenhum, podia ficar comigo. Enfim, aí depois de algumas horas eu fui pro quarto, meu marido já tava nos esperando ali. E aí foi só felicidade, né? O nascimento do nosso primeiro filho. Apesar do susto, apesar de tudo, ele tava ali lindo, saudável, maravilhoso, né? Foi assim, é uma emoção que não tem palavras pra dizer o que é a emoção da gente ganhar um filho. Principalmente, eu acho que pela primeira vez. Pela segunda vez também foi, mas aí, né, depois eu vou contar no relato de parto, a gente não teve essa sorte, né? O Matias, infelizmente, foi pra UTI.
Então, foi uma mistura de sentimentos ali. E aí, só que do Inácio foi, assim, perfeito, assim. Agradeço muito a Deus, principalmente depois de ter passado pela experiência do Matias, de que Deus não trouxe ele, assim, saudável, que ele não precisou de nada, de nenhuma interferência naquele momento, assim, porque eu realmente não tinha estrutura. Lá, há 4 anos atrás, eu não tinha estrutura para passar por um filho pela UTI. Apesar de que a gente queria, né, óbvio, mas, assim, eu acredito que hoje, né, quando eu passei com o Matias, eu já tinha um filho de 4 anos, que já tinha adoecido várias vezes, que já tinha me moldado. E aí, né, nós começamos, né, depois do primeiro impacto, assim, depois do primeiro impacto, né, da felicidade, da gente ter o bebê ali, que ele nasceu saudável, que ele não precisou de TI. Enfim, nós tivemos o quê? Nós começamos com o quê? A amamentação. Pois é. E aí, ele tá rindo pra mim, estão vendo? A amamentação. O Matias também, a amamentação foi complicado. E aí, isso é assunto para outro vídeo, né? Eu quero contar para vocês a minha história de amamentação, tanto com o Inácio quanto com o Matias, que foi 2 histórias de superação, de muita luta, de muita vontade de amamentar os meus filhotinhos, né? Enfim. Mas aí eu quero encerrar esse vídeo assim, né? Com essa função assim das dores e as delícias da gente ser mãe, porque a gente tá ali, né, envolto, né, foi o parto, assim, o bebê tá bem, não foi pra UTI, tá tudo maravilhosamente bem, ele era pequenininho, mignonzinho, maravilhoso, era a cara do pai, era tudo que eu sempre pedi, só que aí você tem que fazer o quê? Você tem que alimentar o teu filho. E aí a gente pensa que, cara, assim, ó, é natural, né, mas infelizmente tem mulheres que é natural, né, a gente sabe, mas pra maioria não é, então... eu quero fazer um vídeo contando pra vocês também sobre a história da amamentação. Mas é isso, né? Porque a gente que é mãe, né? Se tu é mãe, tu tá aqui comigo me assistindo, tu sabe como é que é a função da gente ser mãe, né? A gente tem momentos que a gente tá assim, super feliz, daqui a pouco você já tem alguma responsabilidade, você já tem que alimentar um bebê. Enfim, né? É isso. E se você gostou desse vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal pra ver essa gostosura aqui mais vezes rindo pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Agora o próximo vídeo eu vou fazer sobre o relato de parto dele, que foi outro parto, uma função de parto. Os meus partos nem foram comuns. E depois também eu quero fazer sobre o relato de amamentação com vocês dois juntos, porque foram quase parecidas, assim, as amamentação. Mas, assim, para que vocês saibam o quanto... Pra se você tá passando por esse momento, se você tá passando por um parto prematuro, se tá aí, talvez, sei lá, tá descansando aí de repouso, achou meu vídeo, acredite em Deus, né? Acredite em Deus, se agarra em Deus. E se você também tá passando por alguma dificuldade na amamentação, aguarda o meu vídeo de amamentação e assiste, porque com certeza vai te dar um pouquinho mais de gás, né? Porque quando a gente quer muito, a gente consegue. E é isso. Então, um super beijo pra você. Se tu gostou desse vídeo, curte, comenta o que tu gostou, comenta o que tu não gostou, me dê sugestões de vídeo, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai falar muito sobre maternidade. É algo que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de viver, eu sempre sonhei muito ser mãe, e agora eu vivo, né, a maternidade em dobro, então eu quero dividir muito com vocês isso. E quero muito trocar com vocês também. Então, comenta aí que eu vou ficar muito feliz se você gostou do vídeo, se você não gostou. Enfim, comenta aí que eu quero muito trocar com vocês isso. Então, um super beijo e tchau. Tchau!